Fala galera, boa noite a todos, domingão chegando ao fim, a hora da nossa live que começa sempre, vocês sabem, a partir das 20 horas, todos os domingos estamos aqui para falar sobre mercado, para falar sobre tudo que está acontecendo na Bolsa. Hoje nós temos um noticiário muito extenso, até por conta disso eu vou ter que me acelerar na fala. E muita coisa aconteceu na última semana, muita coisa vai acontecer nessa semana que está por vir e além disso as notícias corporativas também estão pegando fogo, né? Então assim, é óbvio que não tem como a gente deixar de comentar sobre a parte corporativa, que no fim das contas, né, é a nossa especialidade, mas vacinação, né, tem eleições na Câmara, no Senado para acontecer nessa semana, então assim, a volatilidade vai continuar muito extensa, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar para vocês mais ou menos sobre o que eu vou falar hoje, tá? Vou passar aqui os temas. Vamos recapitular a última semana, o porquê, né, da Bolsa ter fechado uns 115 mil pontos. Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho de fluxo, como de costume, né? Fluxo estrangeiro, fluxo de pessoa física. Posteriormente, vem a parte que nós falaremos sobre pacote de estímulo nos Estados Unidos, o que mais? Vacinação na Europa, vacinação no Brasil, depois vem eleições na Câmara e também no Senado, temos algumas notícias bombásticas sobre isso, e aí nós vamos falar sobre empresas. Para começar, vamos falar sobre GameStop e IRB, né? O que aconteceu com GameStop, por que com IRB é diferente, porque muito dificilmente as coisas vão acontecer de uma maneira bem distinta do que foi lá fora. E aí vamos para notícias corporativas, tá? Tem notícia de Raízen, tem notícia de Raízen da Cosan, tem notícia de Petrobras, tem notícia do setor de óleo e gás, tem notícia de BR Distribuidora, Eletrobras, Vale, Mercado Livre com Burger King e C&A, Cielo, Localweb, BTG Pactual, TIM, Claro e Vivo, EZTEC e por fim as notícias dos IPOs que devem vir aí nos próximos dias, tá? Basicamente isso. Vamos começar agora que a gente já tem aqui mais de 50 pessoas na live. E aí assim, conforme eu vou falando também, sintam-se à vontade para deixar os seus comentários aqui no chat. E eu sempre leio, tá? Às vezes eu não respondo, mas eu sempre leio. Eu não consigo ficar olhando para a câmera, ver as pessoas escrevendo e não ler. Então eu sempre leio. Se for algum comentário super pertinente, eu respondo. Ou se for muito nada a ver, talvez eu responda também por indignação. Mas eu sempre leio, tá, pessoal? Então podem conversando entre vocês e à medida, né, conforme vocês forem falando, eu vou interagindo também. Grande Fábio, não sei se eu posso falar ainda o que eu vou fazer com o Fábio, mas muito legal a sua presença, Fábio. Tenho certeza que essa semana nós vamos trazer um pouco mais de conteúdo aí pra galera. Bom, obrigado pelos parabéns aqui. Somos campeões da Libertadores. O meu grande medo é no Mundial, né? O problema é pegar o Bayern. Mas que felicidade, hein? Acho que ontem todo mundo que é palmeirense quebrou alguma coisa, arremessou alguma coisa pela janela. Fazia tempo que a gente não tinha uma felicidade tão grande, né? Bom, o Fábio falou, então eu vou divulgar. Quarta-feira, é quarta, né, Fábio? Quarta ou é quinta? Agora eu fiquei confuso. Quarta ou quinta, vou estar junto com o pessoal lá do time do Fábio, o pessoal do Macro, fazer uma live bem legal no YouTube. Vou divulgar aqui para vocês também. Vamos... Quinta-feira, o Fábio me corrigiu aqui, quinta-feira nós vamos fazer essa live, vai ser bem interessante, tá? Trocar um pouquinho de conhecimento com aquela equipe monstruosa que participa já há algum tempo. Eu convido todos também para entrar, né, no YouTube do pessoal, eu falo Macro, né, mas traders avançado, turma do Macro, o pessoal lá do Macro é fenomenal. E estaremos lá quinta-feira, então, para falar um pouquinho de mercado. Bom, vamos começar aqui, pessoal. Já tem muita gente na live. Temos... assim, provavelmente a gente vai passar a live inteira sem parar de falar, né? Porque tem muito assunto. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Começando, então, agora a semana
né, de mercado. Semana passada o Ibovespa fechou numa queda expressiva, né? Mais de 3%, só na sexta-feira. Quando a gente olha para a semana, né, foi uma queda de 3% também, voltando para esse patamar, né, de 115 mil pontos, terceira semana consecutiva de queda. E o que motivou sexta-feira um movimento tão negativo? Bom, a gente estava numa sequência de pregões complicados, né? Assim, a gente já tinha conversado na última live de domingo, que ocorreu na segunda por conta do feriado, que o cenário tinha ficado um pouco menos tranquilo, um pouco menos condizente com o bom humor que nós tínhamos no início do ano passado por conta, né, de questões não inerentes às operações das empresas, mas sim questões relacionadas tanto à saúde, né, questões sanitárias, mas principalmente política. E agora tem um aditivo muito forte, que se trata de especulações, influências do mercado em alguns ativos específicos, tá? A gente já vinha numa sequência bastante conturbada enquanto as bolsas globais batiam suas máximas históricas. Aqui a gente não conseguiu se segurar quando lá realizou, né? Lá as bolsas nas máximas, a gente, né, com uma performance bem negativa. Lá realizou, obviamente a gente não tinha onde se segurar, realizamos ainda mais forte, né? A bolsa saiu dos 126 mil pontos, foi parar no 115, né, das máximas ali na primeira semana do ano para a sessão de sexta-feira, né? Então foi uma queda aí de quase 10 mil pontos, até um pouquinho mais. E motivada a incerteza. Aqui no cenário doméstico, a situação está bastante conturbada quanto à presidência da Câmara dos Deputados do Senado. A gente tem a percepção positiva do resultado aqui na casa, mas infelizmente está um pouco difícil de conseguir ter certeza quanto a isso, tá? O que quero dizer? Vamos já passar para essa parte. O que quero dizer é que muito provavelmente, segundo pesquisas da Arco Advice, o vencedor das eleições na Câmara dos Deputados será o senhor Arthur Lira, candidato do Executivo, né? A gente tem acompanhado já há algum tempo uma grande incerteza quanto ao resultado dessas eleições, mas segundo a Arco Advice, Lira pode vencer ainda no primeiro turno. E por que isso mudou tanto nos últimos dias? Porque, segundo notícias que temos acompanhado recentemente também, o governo fez movimentos nos bastidores para angariar votos ao seu candidato. Então saiu uma notícia no Estadão de que os parlamentares que trocaram a Baleia Rossi por Lira receberam verba extra do Ministério de Desenvolvimento Regional. E aí, claro que vai sempre ter aquele debate, né? O Bolsonaro, desde quando foi eleito, disse que não trataria dessa maneira, né, trocas de recursos por votos. Isso ele falou muitas vezes ali durante as eleições, mas ele viu que se ele não fizesse isso, ele não ia conseguir aprovar nada, né? A maneira como estavam articulando o desenvolvimento das reformas não estavam sendo efetivas. Então voltou ao método antigo? Voltou ao método antigo. Tem algo de ilegal nisso? Não tem, tá? Não tem. E é a forma como todos os presidentes, né, conseguiram governar no passado. A verdade é que o Bolsonaro disse que faria de uma maneira diferente, viu que não conseguiria e, bom, provavelmente então Lira ganhará. Mas Baleia Rossi e Rodrigo Maia, ambos foram ao Twitter dizer que essas pesquisas não estavam corretas e que o vencedor das eleições então seria o candidato do Maia, o Baleia Rossi. Claro, cabe a gente agora observar o resultado. Eu acho que o mercado não vai tomar grandes rumos até que se tenha certeza do resultado dessas eleições, tá? O resultado é fundamental para o andamento do mercado. Lado positivo dessa história. Mesmo no caso o Baleia Rossi vença as eleições, não é o tipo de presidente da Câmara que atrapalharia o desenvolvimento, né, de reformas, o andamento de algumas reformas, mas traria uma preocupação quanto, né, às relações com o Executivo.
Ele disse diversas vezes que a tributária deve ser o primeiro grande ato, juntamente, né, com a extensão do auxílio emergencial. Isso preocupa o mercado, mas ele disse que desde que se mantenha dentro do teto, né, do teto dos gastos. Então, é isso que tem prendido bastante aqui. Eu acho que a preocupação fiscal tem feito preço. A gente acompanhou, né, nas últimas semanas o Pacheco, que é o candidato do governo também, para o Senado, dizendo que a privatização da Eletrobras não vai ser um dos principais, né, pontos de atenção uma possível presidência desse candidato, né, no Senado. Então, tem esse tipo de questionamento, né? Será que esses candidatos do governo também vão fazer com que a agenda reformista e de privatizações tome um rumo, né, como é necessário, como o mercado tem esperado há tanto tempo? Então, esse é o ponto que tem angariado o receio dos agentes do mercado. Meu ponto de vista, acho que os vencedores serão os dois candidatos do governo. Acho que o Pacheco leva no Senado e acho que o Lira vence na Câmara. Acho que vai ficar muito mais fácil para que o Executivo consiga dar andamento nas reformas, tá? Essa é a minha visão, mas o mercado ainda não precificou, tá bastante receoso quanto a esse ponto, certo? Bom, voltando, né, para sexta-feira. Lá fora, as bolsas europeias e dos Estados Unidos caíram 2%, foi a pior semana desde outubro diante das incertezas quanto a novos lockdowns e também os avanços da vacinação, né? Tivemos algumas decepções, a eficácia da vacina da Pfizer veio bem abaixo do que o mercado projetava, tá? Alguns agentes projetavam que poderia ser a grande vacina, a mais eficaz de todas, mas na verdade longe disso, tá? Veio bem abaixo das expectativas, pressionou um pouco lá as bolsas e também algumas discussões que tivemos recentemente, né? A própria AstraZeneca dizendo que não vai conseguir entregar tudo que foi prometido na Europa, então tudo isso tem pesado um pouquinho lá fora, mas a vacinação tem tido um andamento muito interessante, a curva nos Estados Unidos de infecções e de utilização de leitos, que é o mais importante, tem de fato caído, tá? É um primeiro movimento muito interessante para que a gente consiga entender, né, quais devem ser os movimentos aqui no país também. Bom, aqui o movimento foi muito pior, né? Caiu 3%, com o Ibovespa voltando ao patamar de 115 mil pontos. Reflexo lá fora, mas também das questões políticas, tá? O dólar voltou ao patamar de quase 5,50, estreia na bolsa super positiva da Vamos, né? A Vamos estreou nessa sexta com alta de quase 20% e CSN despencou 8%. Para quem não sabe, tem um feriado que vai rolar na China, feriado lunar, dura bastante tempo, né? Acho que são uns 10 dias, vai acontecer agora em fevereiro e parece que a demanda na região por aço tem diminuído. A demanda caiu por conta já das expectativas do feriado. Normalmente a gente vê, né, uma demanda mais forte pré-feriado, mas o que está ocorrendo é exatamente o oposto. E isso tem pressionado a cotação do minério de ferro e também as empresas do setor. Sobre fluxo, nada se alterou muito, né? O último dado que eu peguei foi do dia 26 de janeiro, mas continua no mesmo, né, na mesma pegada. Se pegar investidor individual, entrou na bolsa, né, só nesse ano com quase 5 bilhões, enquanto o gringo já entrou com 23 bi 641 milhões de reais. É um valor muito expressivo, uma recuperação quase completa se você somar os meses de outubro, novembro e dezembro. Tá? Então você soma esses 3 meses, você vai ver que quando você coloca dentro, né, da conta o que aconteceu em janeiro, todo aquele fluxo que estava saindo por conta das incertezas com mercados emergentes em decorrência da pandemia já praticamente retornou, tá? Então, até isso tem segurado a bolsa nesse patamar. Se não fossem os estrangeiros, institucional tem batido, tá? Tem batido forte no mercado. Institucional é quem está vendendo, tá? Para alguém comprar, alguém tem que vender. E você vê um fluxo positivo de pessoa física de quase 5 bi, de gringo de 23 bi, quem vendeu foi institucional, tá? O Fábio comentou aqui, né, sobre PMI, exatamente, saiu PMI também lá na região, na China e, bom, novamente, né, a gente vê reflexos da pandemia trazendo um mau humor para a região. Novos lockdowns foram implementados, né, em algumas localidades
e isso fez com que o PMI decepcionasse. Exatamente o contrário do que aconteceu na Europa essa semana, né? A Europa foi bastante interessante, os dados de PMI surpreenderam as expectativas do mercado, mas não foram suficientes para segurar a performance não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, Brasil, tudo com reflexo, né, das incertezas dos avanços da pandemia e também o que está acontecendo, né, de institucionais tendo que vender, desfazer posições por conta, né, de especulações nos Estados Unidos. Tá? Bom, vamos lá. Nos Estados Unidos, nós temos alguns fatores que podem fazer preço essa semana. A Nancy Pelosi diz que a Câmara deverá analisar o pacote de ajuda na próxima semana, ou seja, na semana que vai iniciar agora, enquanto o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, diz que a casa analisará o pacote também nessa semana que vai se iniciar. Então, o andamento do pacote de estímulo, né, nos Estados Unidos, aquele pacote pode girar na casa de 2 trilhões de dólares, praticamente 2 trilhões, um pouquinho menos do que isso, pode ter andamento ao longo dessa semana, tá? Algo que a gente tem que manter no radar e que pode fazer preço sim. Bom, o Reino Unido diz que a vacina da AstraZeneca é eficaz em todos os grupos etários, contrariando o comitê alemão. Não sei se vocês chegaram a observar esse cenário, que trouxe bastante incerteza ao longo da semana também para a Bolsa, tá? Saiu uma notícia conturbada, né, ali de um comitê alemão dizendo que a vacina da AstraZeneca tinha uma eficácia muito baixa num grupo, né, etário acima dos 65 anos, e isso trouxe um mau humor, porque é a vacina que todo mundo olha como a solução do mundo, né, porque é a vacina que você consegue armazenar em temperaturas um pouco superiores, é uma vacina que já consegue, né, ser produzida numa escalabilidade bem interessante, então o pessoal ficou bastante assustado com essa notícia. Mas, ao que tudo indica, fake news, tá? O Reino Unido diz que a vacina da AstraZeneca é eficaz em todos os grupos etários, contrariando então o comitê alemão. Aqui no Brasil, notícia positiva também, temos, né, visto o país acelerando as vacinações, até por conta, né, dos insumos que a gente já conseguiu obter. Vai chegar aqueles 5.400 litros da China chegarão, né, nessa semana, se não me engano, quarta-feira. Pelo que eu vi aqui na internet, né, esses 5.400 litros serão capazes de suprir, né, a produção de mais de 8 milhões de doses. Isso mostra como é uma notícia positiva. Aqui no país, a vacinação já ultrapassou a marca de 2 milhões de pessoas, tá? E nesse fim de semana teve iniciação das vacinações em idosos. Então, até então eram profissionais da saúde, né, algumas pessoas super importantes. E agora vemos já começando a vacinação em grupos de risco, né? Os grupos de risco com faixa etária bastante elevada. É claro que em São Paulo ainda vai levar mais tempo, se não me engano é dia 7, começa aqui, mas já se iniciou então em outras localidades. Bom, pessoal, deixa eu me hidratar um segundo aqui. Quase fiquei sem voz por conta da final ontem e, né, a gente sabe como está a temperatura aqui no Sudeste. Eu não sei em outros lugares, mas Deus que me livre, que calor é esse? O verãozão chegou de fato agora, né? Não tá nem mais chovendo direito. Bom, é isso. Eu também acho que o SUS vai dar aula de vacinação, tá? A minha preocupação não é nem relacionada à logística. A minha preocupação é relacionada a insumos. A partir do momento que as relações, né, internacionais do país tiverem uma melhora, e claro que interesse influencia muito nisso, né? Nesse momento a gente tem um interesse enorme de ter uma boa relação com a China. Isso deve fazer com que a gente consiga, né, suprimento de insumos e, por consequência, o andamento da vacinação será muito forte aqui no país. A logística que o país possui é muito boa. O problema é que a gente não tem o insumo necessário para produzir a vacina, né? Essa que é a grande questão. Bom, greve dos caminhoneiros, vamos falar um pouquinho sobre isso. Segundo o Tarcísio, tá, o ministro Tarcísio, o que a gente tem acompanhado é que de fato vai ocorrer greve dos caminhoneiros no país. Teremos. Alguns caminhoneiros vão parar, né, de
de trabalhar ao longo das próximas semanas, ao que tudo indica, né? Não deve ser uma greve que vá ter grandes impactos no país. Por quê? Porque os grandes grupos sindicalistas não devem aderir à greve, tá? Então, esse é o ponto mais importante. Mas mais do que isso, as transportadoras também não. Então, né, grandes grupos que fazem transportes, né, que são referência, não vão aderir. E os grandes sindicatos também não. Até o Chorão, né, que é o líder do sindicato, que se chama Brava, que foi um dos cabeças daquela greve de 2018, disse que também não vão aderir, né, à greve atual. Chorão não é o skatista santista, tá? O Chorão que eu tô falando é o líder da Brava e parece então que sim, pode trazer algumas complicações, né, alguns serviços podem ficar mais lentos, mas nada que deva fazer muito preço, tá? Porque não estamos falando de bolsa aqui, né? Então nada que deva fazer muito preço. Bom, então de notícia mais geral, notícias de estratégia, notícia macro, notícia de política, a gente já trouxe. Vamos trazer um pouquinho sobre o noticiário corporativo, falar sobre IRB, falar sobre GameStop e todas aquelas outras empresas que eu disse, tá? A gente vai falar sobre notícia de Raízen, algumas de Petrobras, algumas de óleo e gás, né, BR Distribuidora, Eletrobras, Correios, Vale, Mercado Pago, Burger King, C&A, Cielo, Localweb, BTG Pactual, Tim Claro e Vivo e Ezetec, tá? E depois a gente vai falar sobre alguns IPOs que devem vir, mas basicamente é isso. Eu vi o Canseira, a lenda do Twitter, que nunca errou um call, falando dos índices futuros, né? Quando eu comecei a live, os índices futuros ainda não estavam abertos, então obviamente que eu não tinha visto. Mas vamos ver aqui sobre como que está a abertura, né? A abertura de fato bem feia. Os índices futuros americanos, você pega o Nasdaq caindo quase 1%, S&P caindo 0,7%, Dow caindo 0,7%, o VIX dando aquela disparadinha, né, de 4,5, clássico. Então, assim, de fato, um cenário bem negativo, tá, para essa abertura. A gente sabe que olhar nesse momento é uma boa indicação, né, um bom indicativo, mas a gente não pode tomar como base que isso vai se replicar amanhã. A liquidez nesse momento é muito baixa, a gente sempre fala isso, sempre bate nessa tecla, tá? É para entender o que está acontecendo, mas se acalmem também. Lud, sempre presente na live também. Se não fizer preço, ótimo. Só saberemos a extensão disso amanhã de fato, com certeza. Amanhã que a gente vai ter essa avaliação mais precisa, mas ao que tudo indica, né, ao que a gente tem de notícias até o momento, não deve ser algo tão relevante. Fábio falando, tá feio, mas calma. Silver up 7%. Isso pesa, com certeza, tá? Ó, Giovanni, Circuit Breaker amanhã, calma, Giovanni. A gente tá falando, não é bem assim que a banda toca. Vamos passar para as notícias corporativas, vai. Essa semana o noticiário foi muito conturbado no campo corporativo por conta do movimento que tem ocorrido nos Estados Unidos e algumas pessoas tentaram replicar aqui no Brasil. Que movimento é esse? Pessoas físicas, né, se uniram num chat, né, de investidores, pessoas comuns, pessoas como nós, né, assim, eu na verdade não, porque eu trabalho e não posso investir, mas pessoas como do varejo, né, pessoas do varejo, isso que eu quero dizer, não institucionais. Bom, o que aconteceu? Eles se uniram, analisaram qual papel, né, listado lá fora, estava com maior índice short. Que hora sai o resultado da Câmara? Só deve sair à noite, tá, Rafael? Só bem à noite que deve sair o resultado. Se não me engano, a votação só se inicia a partir das 7. Bom, e essas pessoas analisaram, bom, qual empresa tem o maior índice, né, de short percentualmente, né, em relação ao seu free float? Bom, qual era a GameStop? GameStop, para quem não sabe, se você for para os Estados Unidos, provavelmente você já viu uma loja deles, né? Eles tinham até então muitas lojas em shoppings, em outlets, porque é uma loja que principalmente turista, né, que não tem a moeda dolarizada, adora comprar.
Porque, bom, você ia lá, você comprava videogames, jogos, né, tudo a preços muito mais baixos do que se encontra no Brasil. Hoje em dia você faz compra, né, em Amazon, esse tipo de empresa, manda entregar em algum lugar, enfim. O modelo de negócio foi ficando cada vez menos útil, porque, bom, quem que vai comprar presencialmente jogos de videogame? Hoje em dia você baixa no PlayStation o jogo, né, e fica lá para sempre, você não tem o trabalho de sair da sua casa. A GameStop está segurando as pontas porque ela possui ainda uma parceria com as fabricantes dos videogames, então enquanto está essa loucura de demanda por PlayStation 5 e pelo novo Xbox, ela tinha estoque e conseguiu ir desfazendo esse estoque muito rápido, né? A demanda está muito forte, é difícil você conseguir suprir videogames. Sai uma nova, né, uma nova fornada de modelo, você não consegue dar andamento em toda a demanda que você recebe, porque, bom, é um one-off, né? Algo que não ocorre com grande frequência. Você tem que ir produzindo aos poucos e a demanda vai estar lá, e você vai entregando conforme você pode. Então a GameStop estava segurando dessa forma, né? Até as pessoas não conseguiam projetar muito futuro para a empresa daqui 2, 3 anos, então muitos fundos estavam shorts. O que significa estar short? Né? Tá vendido no papel, tá acreditando que, né, o preço das ações da GameStop iriam cair. Então essas pessoas que se reuniam em fóruns bastante robustos, com mais de, se não me engano, eu tinha lido, não sei se é verdade, que tinha até um número de algo em torno de 2 milhões de pessoas que costumavam olhar esse fórum com alguma frequência, e começaram então a comprar o papel. Bom, se as pessoas estão vendidas, né, na ação e muita gente começa a comprar, traz uma preocupação. Qual que é essa preocupação? Os preços da ação vão subir, essas pessoas que estão vendidas vão perder dinheiro. Eles ganham quando o papel cai, não quando sobe. Só que se começa a subir muito, né, quando você está comprado no papel, ele vale R$10, qual que é o máximo que você vai perder? R$10. A empresa faliu, foi para zero, já era, você perdeu os R$10. E agora, se você está vendido no papel a R$10 e sobe para 20, sobe para 30, sobe para 40, sobe para 50, qual que é o máximo que pode ir? Infinito, né? Não tem o máximo. Então, suas possíveis perdas são infinitas. E aí que mora o grande problema, né? Esses grandes fundos não podem ficar posicionados dessa forma e deixar rolar. Claro que não. Você vai tomando cada vez mais perdas na sua posição, a cota do fundo vai ficando cada vez mais negativa, e para você conseguir liquidar, né, sua posição, você precisa se desfazer de papéis que você está comprado. Ou seja, você tem que vender os papéis que você está comprado para conseguir, né, zerar o seu short, então, zerar a posição que você está vendido. Para você zerar uma posição que você está vendido, o que você tem que fazer? Você tem que ir no mercado, recomprar essa ação e devolver, né, para o cara que tinha te alugado. Você toma o BTC, né, então você vende o papel e depois você compra no futuro para devolver para a pessoa que te emprestou. Agora, se o papel disparou, ferrou, né? Se o papel disparou, você vai ter que recomprar a preços muito, muito altos. Então mesmo o pessoal que estava vendido no papel, para conseguir zerar esse short, precisou ir no mercado e recomprar a ação da GameStop. Isso gera o famoso short squeeze, né? O que é o conceito de short squeeze? Exatamente esse, né? As pessoas tendo que zerar o short e o papel cada vez disparando mais. Até um fundo, né, muito conhecido lá fora, chama Melvin, pelo que eu acompanhei nesse fim de semana, perdeu 50% da cota só nessa posição, né? E trouxe a grande preocupação para o mercado. Qual a extensão que esse tipo de movimento pode acontecer? Os papéis da GameStop, do início de janeiro até o momento atual, se não me engano, se valorizaram mais de 40 vezes, né? Só essa semana aí foi, sei lá, 400%, nem sei, foi muita coisa. Aqui, GameStop, vamos ver aqui, só para eu falar com base nos dados, né? Se eu não me engano, estava valendo as ações da empresa algo em torno de 10, 15 dólares no começo desse ano e foi parar em mais de 300 dólares, né, por conta desse movimento especulativo. Bom, esses fundos tiveram que se desfazer em posições de grandes empresas que estavam comprados e isso, claro, pressiona a bolsa. Mas mais do que isso, a incerteza do que pode acontecer, né? Esses investidores, pessoas físicas, vão
né, migrar para outras empresas para continuar fazendo isso, cada semana vai ter uma diferente, né? Como que as pessoas vão ficar short em algumas companhias, sendo que a qualquer momento isso pode acontecer com a sua empresa. De toda forma, é isso, né? Além da preocupação quanto ao preço das ações, né, e o quanto isso prejudica a cota dos fundos, são os investidores pedindo resgate dos fundos, como o Fábio disse, né? Por que eu vou ficar posicionado num fundo que está tomando 50% em uma semana? Eu vou pedir o resgate, eu vou pôr o dinheiro no meu bolso, eu não sei o que vai, né, acontecer com a minha posição. De toda forma, aqui ó, até demorei 200 horas para abrir, mas consegui aqui. No dia 7 de janeiro desse ano, as ações da GameStop estavam valendo $18. Fechou valendo 325 na sexta-feira. Só na sexta-feira subiu 68%, tá? Algumas corretoras, como a própria Robinhood, que ficou muito conhecida, né, por conta das pessoas físicas que investem lá, e o quanto isso cresceu ao longo de 2020, limitaram as negociações. Segundo as corretoras, não foi para, né, que a oscilação de preços dos papéis fossem reduzidas. Eles limitaram as negociações para que pudessem proteger e porque também o sistema lá não é integrado, né? Então a liquidação é de uma empresa, clearing da outra. Isso gera alguma incerteza quanto à capacidade de ser colocado dentro do sistema tudo que ocorreu e os devidos ganhos de cada investidor, né? A liquidação, de repente você envia uma ordem, você acha que ocorreu, no dia seguinte você vê que não deu certo. Então tem esse tipo de bagunça, né? Segundo até o CEO da Robinhood, foi por isso que eles limitaram as negociações e fez com que os papéis caíssem bastante na quinta, mas depois na sexta puderam voltar a negociar e fechou então em 325. Aqui no Brasil, claro que a moda pegou e algumas pessoas tentaram replicar o modelo aqui no país. Qual o papel mais óbvio a se fazer isso? IRB, é claro que é IRB, né? Depois de tudo que aconteceu na semana passada, no começo do ano passado, era natural que muitas pessoas vissem no papel, né, como o papel ideal para fazer esse tipo de movimento. Então, né, a IRB saiu de R$43, R$44 no começo do ano passado, chegou a bater 5 e alguma coisa, na semana passada estava 6. E aí as pessoas se uniram, criaram um grupo no Telegram, tenho certeza que muitos de vocês entraram para ver, um grupo que já atingiu mais de 40 mil pessoas, e falaram, bom, vamos tentar fazer algo similar aqui, vamos sair comprando IRB até não querer mais. Só que tem alguns poréns nessa história que as pessoas não pararam para pensar. Aqui no Brasil, o modelo, né, de negociação é muito diferente. Primeiro, o índice de pessoas, de ações, né, de pessoas que estavam investidas na companhia e shorts nessas companhias era similar, será ao de GameStop? Não, né? Se não me engano era 2%, o pessoal que estava short em IRB. Assim, depois de tudo que aconteceu no ano passado, e tendo como base que operacionalmente a empresa não tem entregue bons resultados, mas está muito longe, né, de uma possível falência, né, o futuro de uma empresa que é resseguradora vai continuar existindo, né, um negócio que nunca vai deixar de existir. Agora, uma empresa que vende videogames lá fora vai parar de existir, é óbvio, né, é natural, é evolução, né, do sistema. Aqui, IRB não está numa posição financeira de algo próximo à falência ou algo nesse sentido, tá? E por que isso é tão importante? Porque não faz sentido para muitos fundos ficar alocado, né, em IRB nesse momento em posições vendidas, como faz sentido para outros fundos lá fora com GameStop. Então o squeeze que muita gente acreditou que poderia acontecer em IRB aqui não seria algo similar ao que aconteceria lá fora. E mais do que isso, aqui a B3 tem regras mais rígidas quanto a possíveis manipulações de mercado. A própria CVM, que é o órgão regulador, o órgão normativo, disse que a situação poderia tipificar, né, manipulação de preços, porque as aquisições feitas nos papéis não foram baseadas em crenças de mercado, e sim crenças, né, relacionadas à manipulação de preços que não é condizente com o fundamento. Essa parte sim é similar lá fora.
Só que é diferente porque aqui a gente não tem grandes fundos shorts como tem lá fora no papel. Consegue notar o porquê, né, é tão diferente o caso? Aqui no Brasil, com o IRB, poderia ser que o excesso de demanda, né, resultasse numa alta dos preços, mas não por conta do squeeze. São duas coisas diferentes. Uma, elevação da demanda para um papel. Outra, né, o possível squeeze. Então, assim, poderia por 1-2 semanas ter um movimento altista? Poderia, mas isso não tinha fundamento por trás, era natural que com o passar do tempo tudo voltasse ao normal. Como vai acontecer com o GameStop lá fora, tá? Assim, não tem fundamento que justifique esse preço. É questão de tempo pro valor voltar. Agora, não dá pra ficar short, porque a cota, né, você não sabe até onde vai subir e depois fica bastante complicado caso, né, se mantenha nesse movimento altista, a cota vai lá pro espaço. Aqui a CVM disse que a manipulação de preços poderia ser considerado crime, né, era penal. E como resultado de tudo isso, então, a B3 determinou na sexta-feira que limitaria, né, limitaria os movimentos especificamente a leilões, né? Então, na sexta-feira, o pessoal nem conseguiu negociar direito, toda hora entrava em leilão, né, os papéis da empresa, e isso naturalmente fez com que os papéis voltassem a 6% de queda, né? Fechou com uma queda de algo nesse sentido. Agora, eles conseguiram quebrar algum fundo, Rafael perguntando, de IRB não, tá? Como eu disse, assim, não tem nenhum fundo muito short em IRB. Naquela altura tinha a Esquadra, né? A Esquadra era o grande fundo que estava short em IRB no começo do ano passado. Mas de lá para cá, qual que é a variação de risco e retorno que faça sentido você ficar short num papel como IRB a 5, 6 reais? Só se você acha que a empresa vai, né, sei lá, quebrar ou chegar num movimento, um fundamento que justifique isso para uma resseguradora, não sei, não me parece fazer sentido, tá? Por isso que o squeeze aqui não ocorreria. Agora lá fora o bicho pegou. Teve alguns fundos pequenos que chegaram a quebrar e, bom, como o Delfino tá falando, a Merlin perdeu aí 50% da cota, tá? Então vamos lá agora falar sobre notícias corporativas, dar um gás aqui que a gente só tem mais 20 minutos de live, tá? Bom, a Raizen anunciou juntamente com a Biosev que submeteu a possível transação de combinação de negócios à avaliação do CAD. A companhia disse que as duas empresas permanecem em negociação para operação, tá? Então deve ocorrer sim essa fusão da Raizen com a Biosev, não deve ter nenhum ponto que justifique, né, uma negativa aí do CAD, vai criar a maior empresa do setor de açúcar e etanol do país, tá? Mas acho difícil o CAD barrar essa fusão. Bom, a Petrobras recebeu ofertas por 5 refinarias, de acordo com seu CEO Castelo Branco. Notícia, claro, esperada de certa forma, mas positiva porque o processo está tendo andamento, né? Uma das justificativas para a greve dos caminhoneiros era de que a Petrobras não pudesse, né, fazer essa venda, realizar essa venda de refinarias, o que eu também acho muito improvável que aconteça, porque a empresa possui o respaldo do governo federal para, né, entregar resultados condizentes às operações, né, e a busca pela eficiência de mercado. Tendo como base esse movimento, tem recebido as propostas e parece que terá andamento o processo com... Aqui a gente não tem abertura, né, do noticiário, a empresa ainda não abriu, né, quais foram as empresas que fizeram essas propostas, mas com certeza deve estar lá dentro, né, a Raizen, que também, né, referente à fusão da notícia anterior que eu trouxe, deve entrar mais forte no segmento agora com as vendas da Petrobras. A outra, provavelmente a Ultrapar, né, com base ao que a gente escutou ao longo das últimas semanas. E provavelmente algumas empresas de fora, tá? Mas aí a gente já não tem os nomes. Ainda falando de Petro, ela anunciou a descoberta no pré-sal de Campos em bloco junto com a ExxonMobil, então uma notícia positiva. E já que a gente está falando de Exxon, saiu uma notícia também no Dow Jones. Saiu essa notícia há pouco tempo, tá? Mas é referente ao ano passado. Quase que saiu uma possível fusão que modificaria o setor de óleo e gás, né, no âmbito global. Os CEOs da Exxon e da Chevron
discutiram uma possível fusão no ano passado. Isso, né, com certeza seria um game changer aí para a indústria, mas assim, a gente não escutou nenhum andamento sobre essa história, né, referente ao ano de 2021. Obviamente, essas discussões ocorreram em meio aos receios, né, por conta da pandemia. A gente viu em meados de abril os contratos futuros do petróleo sendo negociados a preços negativos. E então, ficar atento, né, caso algo como uma fusão tão robusta, né, entre essas duas empresas possa vir ao mercado ao longo desse ano, acho improvável. Bom, Wilson Ferreira Júnior deve assumir a BR Distribuidora em março. A companhia afirmou que não será necessário quarentena, tá? O Wilson, que era então o CEO da Eletrobras, a gente falou sobre isso na semana passada, mas então deve de fato fechar com a BR e assumir diretamente em março, tendo em vista que não há necessidade de quarentena por ter sido CEO da Eletrobras, tá? Após a saída então do Wilson, o favorito agora para assumir o comando da empresa é o senhor Rui Schneider. Segundo informações do jornal O Globo, Rui Schneider então é o favorito, ainda não está, né, determinado qual que será o futuro, né, da companhia, se vai ficar de fato na mão do Rui. Até o próprio Globo disse que há a possibilidade de outro nome surgir, mas provavelmente será o presidente então do conselho da Eletrobras, que é o Rui Schneider. Ele é um ex-militar, né, ele é ex-militar da Marinha. A possibilidade grande, então, dele assumir o lugar do Wilson, tá? A Eletrobras aprovou pagamento de 2.290 bilhões de reais em dividendos intermediários. Muita gente acredita que a Eletrobras vai ser uma das empresas que mais vai pagar dividendos ao longo de 2021. Começou já com o pé direito. E última notícia de privatização agora, né, de Eletrobras. O presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, disse que a privatização da empresa segue sim na prioridade do executivo no Congresso, tá? Então, tanto a privatização da Eletrobras quanto dos Correios. Claro que trouxe um mau humor a saída do Wilson Ferreira Júnior e também, né, as declarações do Pacheco, que é o candidato do governo para o Senado. Mas, de toda forma, o discurso do executivo não se alterou para com as privatizações, certo? A grande notícia nova que nós temos sobre Vale é referente à possibilidade do acordo, tá? Na semana passada eu tinha dito que o acordo tinha ficado para trás, né? Ambos os lados não tinham chegado num consenso, tanto Vale quanto o governo de Minas não tinham chegado num consenso quanto a valores, né? Por conta da multa do desastre de Brumadinho. Mas a notícia nova que nós temos agora é de que as negociações vão ser estendidas, não vão para âmbito jurídico diretamente, né? Então ainda vai tentar o acordo entre os dois lados, com a Vale trazendo uma nova proposta em breve para o governo de Minas, tá? Fica muito atento, é um noticiário que pode fazer com que os preços das ações da Vale disparem em breve, tá? É algo que o mercado aguarda com muita ansiedade. Bom, a fintech de pagamentos do Mercado Pago informou na quinta-feira que fechou uma parceria com o BK, Burger King e a C&A. O acordo prevê que todas as operações feitas pelo Pix na rede de fast food e na varejista de moda devem ser realizadas exclusivamente pela fintech. Falando de empresas, né, que pensam, né, empresas de pagamento que pensam em ser fintechs, a Cielo confirma estudos para entrar no mercado de crédito. Tá? Então a Cielo, que divulgou o resultado essa semana, resultado muito acima das expectativas, né? Enxugou o custo, conseguiu manter um volume transacionado expressivo, né? Acima das expectativas do mercado, o EBITDA veio acima, o lucro veio acima, o papel disparou 13% naquela sessão, se não me engano foi a sessão de quarta, né? E agora a notícia que temos então é que a empresa confirmou, né, estudo para entrar no mercado de crédito e que o WhatsApp Pay deve ter início ainda no primeiro semestre desse ano, tá? Deve conseguir o aval então do BC para o primeiro semestre deste ano. Vamos falar sobre local web? Cadê a camisa do Palmeiras? Uma delas está extremamente suada para lavar, que foi a que eu utilizei ontem, né? Hoje já basta aqui o verdinho da companhia, já representa o viés positivo que nós temos para o futuro do clube, que ganhou, né, 120 milhões de reais, se não me engano, na Libertadores inteira. Foi só no jogo da final, ganhou 82 pau.
mais do que muita empresa aí gera de EBITDA no trimestre. Bom, a Localweb informou ao mercado que pode captar até 2 bilhões 300 milhões de reais por meio de uma oferta restrita, de acordo com o fato relevante publicado na CVM, tá? Então, segundo o documento, a Localweb deverá realizar uma série de mudanças societárias para atingir o montante. É um volume, né, financeiro expressivo, 2 bilhões 300 milhões de reais. A gente viu as ações da empresa serem negociadas no primeiro dia de sessão, no começo do ano passado, fevereiro do ano passado, a 17,25, né, o preço do IPO. Chegou a bater R$115, sei lá, nas últimas semanas, voltou um pouquinho para 100. E aí, o que a empresa costuma fazer, né, quando tem esses movimentos? Bom, vou me capitalizar, é um segmento que cresce muito de forma inorgânica, né? Então fez 6, 7 aquisições aí nos últimos 12 meses. Acredito que faça sentido a empresa levantar capital agora para manter esse ritmo de aquisição, né? A empresa de tecnologia, hoje em dia, é muito interessante. Você vai atrás de uma empresa que vai trazer, né, de repente um cross-sell ainda maior para as suas operações, e você consegue, né, você tradando a múltiplos muito superiores à das suas aquisições, você integra o negócio e naturalmente que há a perspectiva de pouco tempo depois, né, esse múltiplo da aquisição que você fez já se transformar, né, no múltiplo que a empresa é negociada como um todo. Isso acaba gerando valor para a empresa, né? Falando de maneira bem simples, é isso que acontece. Então você compra um ativo num valor muito abaixo do que ele vai valer a partir do momento que você integrar ele para o seu negócio. É esse o conceito. Bom, notícia de BTG Pactual: a empresa deve adquirir uma participação minoritária na Âmago Gestão de Investimentos, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg na quinta-feira. De acordo com uma das fontes, as conversas estão bastante avançadas, tá? Até, por sinal, já foram concluídas, mas a informação ainda não era pública naquela altura. A TIM, Claro e Vivo as três empresas assinaram um contrato de aquisição de ativos móveis da Oi. Ainda falta o aval do CAD, né, como vocês sabem, mas a assinatura já foi realizada. EZTEC lançou um empreendimento em São Paulo nesse fim de semana, né, como o anúncio foi feito, com 141 milhões de reais em VGV. Bom, sobre ofertas, o que nós temos de ofertas? Tivemos o IPO da Espaço Laser saindo nessa semana, foi precificada a R$ 17,90, praticamente no centro da faixa indicativa, né? Exatamente no centro, na verdade. A faixa indicativa ia de R$ 15,90 até R$ 19,90. A Espaço Laser, para quem não sabe, né, uma rede de clínicas que você faz depilação principalmente, foi avaliada a mais de 4 bilhões de reais com essa oferta, tá? Notícia que saiu no Infomânio, a empresa, né, qual que é o nome dele mesmo? O pessoal chama de velho da Havan, Luciano Hang, né? A Havan faturou mais de 10 bilhões de reais na pandemia e pretende retomar o IPO em 2021. Não sei se vocês se lembram, mas, né, em 2020 essa oferta já veio ao mercado, acabou não tendo andamento porque o Luciano gostaria, né, que fosse avaliado em mais de 80, né, 70, 80 bilhões de reais. A expectativa inicial era mais de 100 bilhões, depois começou a sondar entre 70 e 80, mas viu que o mercado não estava com essa capacidade toda de demanda, porque foi no fim do ano passado, né? Então ofertas como da Compass, da Cosan também, né, acabou não tendo andamento, BR Partners, um monte de construtora, enfim. Então a Havan deve voltar com seu IPO em 2021, quando o cenário estiver um pouco mais favorável para uma oferta tão grande, né? Porque é uma empresa com uma estrutura muito robusta, que obviamente exige que o mercado esteja preparado. Bom, Nubank está mais perto de IPO, segundo o BTG, captou 400 milhões de dólares, passou a ser avaliado a mais de 25 bilhões de dólares nessa rodada de captação. Isso quer dizer que o Nubank já vale a mesma coisa que o Santander, tá? Isso, assim, sei que muita gente não vai concordar, porque é um modelo de negócio que ainda gera, né, pouca receita. Esses bancos digitais, né, estão no processo de crescimento e não são referências de valor como os grandes bancos.
Mas, de toda forma, ficar bastante atento, que deve ser uma oferta que deve vir ao mercado muito em breve. Provavelmente não será listada aqui, né? Deve ser listada lá fora. Ele perguntando de Mosaico. Mosaico é um IPO que está por vir também, né? A empresa que controla o Buscapé e algumas outras redes ali, né? Referentes a negociações de varejo, né? Originação de vendas, enfim. Mas a gente não pode dar opinião sobre ofertas, tá? Então eu falei sobre o que é, mas eu não posso dizer se eu gosto ou não. A gente não pode por conta de normas, né? De órgãos regulatórios. Só vamos ver o Bitcoin como está aqui. O Bitcoin costuma andar junto com a performance dos índices futuros, né? A abertura costuma ser sempre bastante similar, tá caindo 3,4. Mas está num patamar ainda interessante, 33 mil dólares, né? Isso aqui chegou a voltar para 31, 30 no começo da semana. Não sei se vocês chegaram a ver, aconteceu um fator muito interessante na sexta-feira. O senhor Elon Musk, famoso CEO da Tesla, ele mudou a biografia dele no Twitter. Ele retirou o que estava escrito lá antes, eu nem sei o que era, e escreveu hashtag Bitcoin. Mudou, né, a biografia dele para apenas isso, hashtag Bitcoin. Curiosamente, a criptomoeda começou a disparar, né, tanto antes da abertura, mas fechou em alta ali de mais de 10%, né, nesse dia, apenas por conta desse fator. Loucura total. O mercado, assim, tá bem difícil de prever, né? O CEO de uma empresa coloca na biografia Bitcoin, o valor da cripto dispara. Aí um grupo de jovens se une lá fora para comprar uma empresa, né? Essa empresa sobe 300% em 2 sessões. Para quem gosta de fundamento, não tá um momento muito fácil, mas fundamento é longo prazo, né? E no longo prazo a gente sabe que o fundamento é a moeda mais forte. Então, o que eu tenho para passar de mensagem? Minha visão. Passar minha visão de bolsa, tá? Eu acho que a gente está ainda próximo das máximas históricas lá fora. Tem espaço para mais realizações, sim. Só que o noticiário é positivo, tá? Assim, pode realizar lá fora, se realizar lá fora vai pesar aqui no Brasil, vai pesar, mas o contexto de retomada é muito forte. Então, por alguns momentos, né, alguns ativos podem demonstrar, né, um fraquejamento, as pessoas vão se sentir desconfortáveis em manter suas posições, vai fazer com que esses preços, né, regridam de forma abrupta, sim. Mas onde as pessoas vão alocar seu capital, né? Não vai mudar o cenário global de excesso de liquidez. Isso não vai se alterar em 2021. Então, esse pacote de estímulo, né, do Biden pode ter andamento ao longo dessa semana. Eu tenho expectativa de que isso gere um bom humor, mas não de uma forma que seja um game changer, tá, para as bolsas globais. Aqui no Brasil, o Fipper está perguntando aqui, eu já vi ele mandar algumas vezes sobre greve dos caminhoneiros. Eu já falei sobre a greve, tá? Mas só reforçando, eu acho que a greve, ao que tudo indica, não deve fazer tanto preço, porque não deve ter, né, aderência de tanta gente importante. Os principais sindicatos e transportadoras não vão aderir. Aqui no Brasil, 2 coisas vão fazer preço essa semana que a gente tem que manter no radar. Eleições nas casas e greve dos caminhoneiros. Eu acredito que greve dos caminhoneiros não deva fazer tanto preço, porque eu não acho que vai ter essa escalabilidade toda. Se tiver, vai fazer, tá? Isso é inegável. Agora, eleições, eu tenho um viés positivo. Eu acho que ambos os candidatos do governo vão vencer. No curto prazo, isso pode trazer um movimento de risk-on para a bolsa, né? Então, muitas pessoas podem começar a se posicionar em ativos que são mais ligados à privatização, a estatais. A gente pode ver a curva de juros, né, desinclinando, o que é super positivo para o setor de utilities, então empresas de energia, saneamento pode se beneficiar bastante. Construção civil, que apanhou muito nesse ano por conta do excesso de risco também, da inclinação da curva, pode se beneficiar. Assim, construção civil, as empresas estão entregando resultados recordes da sua história nesse momento e apanhando na bolsa. Mas é por conta do risco futuro, né? As pessoas não sabem muito bem o que pode ocorrer com essas empresas. Agora,
Caso esses candidatos não vençam, aí sim eu acho que a gente pode ver um mau humor, um estresse nos ativos de risco, tá? Bolsonaro já disse ser contra a extensão do auxílio, independentemente da situação atual do país, mas ambos os candidatos à presidência da Câmara dizem que pretendem sim que haja, né, esse avanço, desde que se mantenha dentro do teto. O problema é que o teto não tem mais espaço para extensão de auxílio, não tem mais espaço para nada, né, dentro do teto. Vai retirar benefícios de servidores públicos? Não vai retirar, a gente sabe que não vai retirar. Vai tirar da onde para compensar com auxílio? Esse é o problema. Quem que vai... Se você mexe com... né, os importadores, aumenta alguns impostos, já acaba com o país, né? O câmbio a 5 já é um grupo que está muito desgostoso com o governo, né? Principalmente o pessoal da indústria. Você vai elevar a tarifa de exportação, o único grupo que tem mantido as contas públicas do país, a balança comercial positiva por alguns momentos. Não tem como fazer. Vai mexer com o servidor? Ainda mais o Bolsonaro? Não, não vai. A gente sabe que não vai. Com militar? Não vai. Então vai tirar da onde esse dinheiro? Né? Esse é o problema. Vai estender o auxílio emergencial dentro do teto dos gastos, que foi o que disse o Baleia nesse fim de semana, mas como vai fazer isso? Vai privatizar a empresa para distribuir esse dinheiro para as pessoas? Não vai. Então eu não sei, sinceramente, como que a gente pode ver o andamento nisso, tá? Bancos up ou down? Rick, depende das eleições. As eleições vão ser determinantes, tá, pro futuro do setor. A gente viu o BBI reduzindo recomendação nessa semana dos bancos, né, tanto de Itaú, Santander, pessoal caindo de Banco do Brasil. Então, assim, isso chama atenção. No meu ponto de vista, o mercado está bastante cauteloso quanto à extensão da pandemia. Porque, assim, se não tiver avanço da vacinação, não vai ter jeito. Vai ter que fechar, né, alguns estabelecimentos, como é o caso que está acontecendo agora em São Paulo com vários restaurantes, shoppings, né, em alguns lugares também. E aí, se você fecha, você tem que estender o auxílio emergencial. Por consequência, o teto dos gastos estoura. Por consequência, a curva de juros inclina. Por consequência, as pessoas deixam de investir em diversos setores da bolsa, e os bancos, né, é um deles, para investir em títulos de renda fixa, né? Para que você vai investir numa empresa se você vai ter o DI pagando seus, sei lá, a gente está agora com 7, né? DI 27 variando ali entre 7,1, 7,3, algo nesse sentido, mas tem um estresse aí, vai para 9%, bom, todo mundo, né, passa a ter todo o movimento que a gente viu nos últimos anos, né, de juros caindo, pessoas migrando para renda variável, tudo isso pode ser revertido muito rápido. Então essa é a grande preocupação que o mercado possui, tá? Vamos manter atentos nesse cenário. Isso determina diretamente performance de bancos, performance de todos esses setores que eu disse, e por consequência respinga nas outras empresas, não tem jeito, né? Se o mau humor está um mau humor generalizado na bolsa, empresas como Vale, aqui, se traz todo esse mau humor, o que acontece com o câmbio? O câmbio dispara. Para Vale é ruim ou é bom? É ótimo que o câmbio dispare. Mas às vezes pesa para uma empresa, mesmo que o fundamento continue forte, pelo mau humor geral, né? Então é isso que a gente tem que manter no radar. É isso, galera. Putz, 59 minutos de live. O Instagram já está avisando que nós temos um minutinho só para encerrar aqui, então. Gostaria de agradecer a presença de todos. Mais uma vez, um show de audiência. Eles participaram bastante e eu agradeço por mais um domingo, então, estarem presentes aqui. E vamos começar a semana com tudo nessa... amanhã, 8h45, eu estou ao vivo de novo, né? Então, às 8h45 tem o Morning Call da Guide Investimentos. Se vocês não acompanham, convido a todos a participarem lá comigo, começar bem informado o dia. E, bom, teremos duas lives que eram guia também no Instagram da Guide essa semana. Uma eu farei, a outra provavelmente a Carol. E estaremos juntos, então, aí na live quinta-feira também com o Fábio e toda a equipe do Macro, que vai ser bastante interessante, tá? Então vocês estão acostumados a ver eu falando aqui sozinho sobre o que eu acho, mas vamos trabalhar ali diversas ideias sobre o mercado, entender para onde a gente vai, né? Vamos ver quais vão ser os principais tópicos dessa semana. Provavelmente, né, o que mais vai fazer preço vai ser política por conta das eleições. Enfim, ficar bastante atento a tudo isso. Obrigado, galera. Obrigado pela presença de todos. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Tchau, tchau.